Em 5 de abril de 1943, 3 pescadores brasileiros avistaram algo incomum no horizonte, a cerca de 14 quilômetros da costa. Opa, mas antes de continuar com a bagaça do nosso vídeo, já deixa o like para ajudar esse canal a sair do flop. Obrigado. Virando o barco para investigar, ficaram surpresos ao descobrir um chinês emaciado em uma jangada de madeira frágil, dançando, cantando e acenando com uma camisa esfarrapada sobre a cabeça. Apesar de estar horrivelmente queimado de sol e faminto, o homem estava de ótimo humor. Só alguns dias depois, com a ajuda de um tradutor, descobriram que o nome do homem era Pon Lin e que ele estava perdido no mar há 133 dias. Esta é a sua história insana. Pon Lin nasceu em 8 de março de 1918 na ilha de Hainan, na costa centro-sul da China. Apesar da Primeira Guerra Mundial estar em pleno andamento de uma pandemia global de gripe devastar a população mundial, a família de Lin vivia uma vida relativamente pacífica, pescando no Golfo de Beibu, ao norte da ilha. Infelizmente, no final da década de 1920, uma invasão japonesa na China parecia cada vez mais provável, e o futuro da família era tudo menos certo. O pai de Lin temia que seus filhos fossem convocados para o exército para lutar contra os invasores estrangeiros e estava convencido de que o recrutamento significaria morte certa para eles. Isso levou a se mudar com a família para a Malásia, onde rapidamente se estabeleceram novamente, sustentando-se da pesca. No entanto, à medida que Lin crescia, não se sentia satisfeito com esse estilo de vida. Para ele, era entediante e insatisfatório, e então, quando atingiu a idade suficiente, ele se tornou determinado a fazer a sua parte na luta contra o imperialismo japonês. Ele acabaria deixando sua família e essa vida pacífica para se voluntariar como grumete na Marinha Mercante Britânica. A vida no mar foi o primeiro gostinho de liberdade para Lin, mas, infelizmente, isso acabou ficando longe do que ele esperava. Ele e os indivíduos de ascendência asiática com quem serviu eram geralmente relegados aos piores empregos, com os menores salários, e eram constantemente assediados e discriminados por oficiais e marinheiros ingleses. Em 1937, Lin perdeu a paciência e partiu em busca de melhores oportunidades em outros lugares. Ele passou alguns anos trabalhando como mecânico em Hong Kong, mas com a iminência de outra invasão japonesa, foi novamente atraído para o mar no final de 1941. Em poucos anos, já havia conseguido evitar vários ataques japoneses, mas, apesar da sorte até então, seu destino já estava traçado, quando se tornou comissário de bordo do navio mercante armado de 420 pés e 5.400 toneladas, conhecido como Ben Lomond, no início de 1942. Este navio era um navio de transporte que regularmente transportava suprimentos para as forças aliadas em todo o mundo durante a Segunda Guerra Mundial. Em 23 de novembro de 1942, o navio estava na última etapa de uma viagem de 2 semanas entre a cidade do Cabo, África do Sul e o Suriname. E de lá, estava programado para fazer a viagem de 1.500 milhas ao norte, até a cidade de Nova York. Embora o Ben Lomond estivesse armado, as defesas do navio eram limitadas a armas de calibre relativamente pequeno, e todos a bordo sabiam que não tinham muita chance em um encontro direto com um navio de guerra ou submarino hostil. O Ben Lomond também era dolorosamente lento. Mas, para piorar, naquele dia, seus tanques de lastro estavam cheios com milhares de galões de água do mar para equilibrar a carga no mar agitado. Pior ainda, o navio estava navegando sozinho por uma rota de abastecimento bem conhecida, patrulhada regularmente por submarinos alemães. Bem na hora, o Ben Lomond foi avistado por volta das 14 horas por um submarino alemão de 76 metros. O capitão do submarino imediatamente enviou uma mensagem através do navio, e a tripulação, experiente em batalha, entrou em ação. Momentos depois, 2 enormes torpedos de quase 60 centímetros de diâmetro foram lançados dos tubos do submarino e começaram a avançar em direção ao lento Ben Lomond, a apenas algumas centenas de metros de distância. Ambos os torpedos atingiram o casco do navio logo abaixo da linha d'água, e devido à rapidez do ataque, quase todos os 54 homens a bordo morreram nas explosões ou afundaram com o navio momentos depois. Por um golpe de sorte com todo o caos, Lin conseguiu pegar um colete salva-vidas próximo, pular no oceano e nadar para longe do navio que afundava. Infelizmente, apesar de sobreviver ao desastre inicial, ele estava agora sozinho no Oceano Atlântico. Desorientado e em choque, Lin ficou boiando na água por horas antes de quase sucumbir à exaustão. Então, pouco antes de perder todas as esperanças, ele flutuou perto de uma jangada de madeira de 2,4 metros desocupada que, de alguma forma, havia sobrevivido ao caos. Com a noite se aproximando e nenhuma outra pessoa à vista,
A jornada de pesadelo de Lin estava apenas começando. Em linha reta, ele estava a cerca de 400 quilômetros da terra mais próxima ao sul, mas preso em uma lenta corrente de oeste, estava sendo empurrado em direção à costa norte do Brasil, mais que o dobro da distância. Nos dias que se seguiram ao naufrágio do navio, Lin sentou-se na jangada, olhando para o oceano infinito e percebendo que a única maneira de sobreviver seria se mantivesse a calma e usasse o pouco que tinha para sobreviver. Felizmente, a jangada estava equipada com um pequeno kit de sobrevivência, que incluía um sinalizador, 2 panelas elétricas, uma lanterna quebrada, algumas barras de chocolate, um saco de cubos de açúcar e um jarro de 38 litros de água doce. No início, Lin presumiu que não demoraria muito para a marinha mercante descobrir que o Ben Lomond havia sido afundado e, como sua rota e cronograma eram conhecidos, parecia provável que uma operação de resgate em grande escala fosse lançada sem demora. Por outro lado, no fundo, ele também sabia que os recursos eram escassos e que, no contexto geral, a perda de um navio tão insignificante provavelmente não era uma grande prioridade. Para se preparar para o pior, começou a racionar seus recursos limitados e a encher seu jarro com água da chuva sempre que tinha oportunidade. Felizmente para Lin, ele havia passado toda a infância treinando como pescador e, portanto, sabia que o oceano era capaz de fornecer toda a comida de que precisava até que um resgate fosse organizado. Após um rápido inventário de seus equipamentos, ele moldou linhas de pesca com um pouco de fio de cobre e ganchos com pregos que retirou de sua jangada. Como isca, ele fazia bolinhas de massa com migalhas de biscoito, que depois enrolava em seus anzóis improvisados e a jogava pela murada. Não demorou muito para que Lin pescasse seu primeiro peixe. Em seguida, filetou-o com uma tampa de lata afiada e o devorou na hora. Usou as entranhas, a pele e a cabeça para pegar ainda mais peixes, mas, como não tinha como saber quanto tempo duraria essa provação, secou parte da carne ao sol para guardar para depois. No mínimo, parecia que, mesmo que a comida não fosse abundante, ele tinha um jeito de pegar comida enquanto esperava o resgate. Nos dias que se seguiram, Lin foi constantemente fustigado por tempestades violentas e ventos fortes. E com frequência, seus preciosos suprimentos e peixe seco eram levados pela água ou jogados ao mar enquanto a pequena jangada balançava para frente e para trás nas ondas enormes. Em alguns momentos, Lin ficava com tanta fome, desidratado e abatido que só ficar acordado consumia cada grama de energia que conseguia reunir. Então, as coisas tomaram outro rumo infeliz quando os peixes, que antes eram tão abundantes, desapareceram sem deixar vestígios. À medida que seu suprimento de comida e água começou a escassear, ele foi forçado a capturar as gaivotas que circulavam sua pequena jangada de madeira. Relutante em comer as gaivotas cruas, ele fez uma carne seca com textura de couro e esperou até que estivesse completamente seca para consumi-la. Novamente, ele também usou as partes não comestíveis de sua isca e o sangue extraído para capturar peixes e até mesmo alguns pequenos tubarões. Muitas vezes, ele jogava algo na jangada e então tinha que lutar por sua vida em seu piso de madeira escorregadio, até conseguir dar uma pancada na cabeça do peixe. Durante tudo isso, sua fome e sede pioraram progressivamente. Ele estava horrivelmente queimado de sol e quase constantemente enjoado. Mas, horrivelmente, isso empalidece em comparação com os encontros frustrantes que teve com potenciais salvadores. Primeiro, um grande cargueiro passou a poucos passos de sua jangada. A tripulação chegou a subir ao convés para vê-lo, mas não teve nenhuma reação visível aos seus frenéticos pedidos de ajuda em inglês, e o navio continuou seu curso como se ele fosse invisível. Depois de alguns dos maus tratos que sofreu no Ben Lomond, Lin presumiu que não fizeram nenhuma tentativa de resgatá-lo porque ele era chinês, embora seja mais provável que pensassem que ele fosse um marinheiro japonês. Também era sabido que as tripulações de bodes à espreita frequentemente colocavam sobreviventes falsos na água para atrair possíveis socorristas para o alcance de seus torpedos. E, como resultado, muitos navios mercantes foram estritamente proibidos de tentar resgates, independentemente da nacionalidade dos homens na água. Em seguida, um grupo de aviões da Marinha dos Estados Unidos sobrevoou diretamente sobre ele. Um deles chegou a lançar uma boia perto dele, o que fez parecer que planejavam voltar para encontrá-lo. Infelizmente, uma tempestade chegou e levou a boia antes que a tripulação pudesse retornar e ele se perdeu novamente. O único outro contato que ele teve com o mundo exterior foi quando foi avistado pela tripulação de um submarino alemão. Este pode até ter sido o que afundou o Ben Lomond. A tripulação fez uma pausa nos disparos contra as gaivotas do convés do submarino para observá-lo enquanto ele passava. Mas, mais uma vez, eles simplesmente passaram sem qualquer tentativa de ajudá-lo. Depois de todos esses encontros próximos, a esperança de Lin foi destruída,
e ele tinha quase certeza de que morreria uma morte dolorosamente lenta, por desidratação ou fome. Esses foram seus momentos mais sombrios na pequena jangada. Milagrosamente, eles foram quase imediatamente seguidos por um lampejo de esperança, quando ele notou que a água, que havia sido tão clara e azul durante grande parte da provação, havia se tornado visivelmente mais verde e opaca. De seus dias como pescador, ele sabia que isso significava que a água estava mais rasa e que ele estava mais perto da terra do que nunca. Finalmente, em 5 de abril de 1943, 133 dias após o naufrágio do Ben Lomond, ele viu o que pensou ser um pequeno barco de pesca balançando à distância. Em questão de horas, sua provação terminou e ele foi resgatado por aqueles pescadores brasileiros. No total, Lynn passou quase 5 meses ou 19 semanas no Oceano Atlântico. Ele havia perdido quase 9 quilos e sofria de desidratação e desnutrição. Passou um mês descansando, comendo e recuperando as forças em um hospital no Brasil. Mas, considerando o que havia sofrido, os médicos concordaram que ele estava surpreendentemente em boa forma. Quando sua história se espalhou, o humilde pescador da ilha de Hainan se tornou uma sensação internacional quase da noite para o dia. Ansioso para capitalizar o novo estrelato de Lynn, o cônsul britânico providenciou sua viagem a Londres no outono de 1943. Após breves paradas publicitárias em Miami e Nova York, Lynn foi condecorado com a Medalha do Império Britânico pelo rei George VI por seus serviços na Marinha Mercante. Além disso, a Marinha Real incorporou algumas das técnicas de sobrevivência que ele usará como náufrago em um novo manual que foi distribuído a marinheiros e aviadores. Em seguida, Lynn embarcou em uma turnê internacional de palestras, na qual relatou suas angustiantes histórias de sobrevivência para plateias fascinadas ao redor do mundo. Mais tarde, decidiu se estabelecer nos Estados Unidos, mas inicialmente teve a cidadania negada, pois a cota para imigrantes chineses já havia sido atingida naquele ano. Felizmente, o senador Warren Magnuson, do estado de Washington, defendeu a causa de Lynn, e ele se tornou cidadão depois que um ato oficial do Congresso aumentou a cota em 1. Quando lhe disseram que ninguém na história havia passado mais tempo em uma jangada no oceano do que ele, Lynn respondeu, com a famosa resposta, que era um recorde que ele esperava que ninguém jamais quebrasse. Ele passou a maior parte de seus anos restantes no Brooklyn, Nova York, e faleceu em 1991, aos 72 anos. Bom, e assim chegamos no fim do vídeo. Se você gostou, se inscreva para acompanhar os novos vídeos do canal.